Alexandre Garcia é gaúcho de Cachoeira do Sul. Tem mais de 50 anos de atuação no jornalismo e em Brasília construiu a maior parte de sua trajetória. Ele trabalhou na TV Manchete e inovou na cobertura política ao fazer crônicas com muito bom humor. Na TV Globo foi repórter, diretor de jornalismo, comentarista político e apresentador. Depois de 30 anos de trabalho na casa, deixou a emissora. Teve o nome cotado para porta-voz do governo Bolsonaro. Não aceitou, mas não seria a primeira vez que assumiria tal função. Garcia foi porta-voz do governo de João Batista Figueiredo, último presidente militar no país. Ele optou por carreira solo nas redes sociais, onde soma mais de 2 milhões de seguidores no Twitter e no YouTube. Alexandre Garcia também faz análises dos fatos mais relevantes do país em mais de 300 rádios e também para jornais. Nesta entrevista, ele manifesta impressões sobre o momento político brasileiro, sua trajetória e o jornalismo atual. Alexandre Garcia, muito obrigada por me receber na sua casa e ter esse tempinho para essa entrevista. Muito obrigado por virem à minha casa. Sejam bem-vindos. E eu sei que seu tempo é tão corrido. Começa que horas o dia? Olha, às 8h35 eu estou no ar ao vivo na Rádio Eldorado de São Paulo. Mas antes disso eu já entrei no ar gravado em 300 emissoras por aí. Né? E em muitos dias da semana já estou circulando em jornais, são em 20 jornais. Né? Mas começa na boa hora. Porque para estar no ar às 8... dos passarinhos, né? Muito passarinho essa hora, então é uma hora boa de a gente acordar. Mas também acordava mais cedo ainda antes, né? Antes eu acordava às 5 horas por aí para fazer o Bom Dia Brasil. Agora eu estou livre dessa alvorada muito cedo. É que eu fui preparar roteiro para fazer a entrevista contigo, eu falei, meu Deus do céu, como é que se resume em 25, 30 minutos uma trajetória deste tamanho? Alexandre, não tem como, foi difícil. Tudo é relativo, se a gente olhar o tamanho do universo, a gente vai ver que a gente resume a nossa vida em 90 anos, 80, 100 anos, e é muito rápido a nossa vida também. Pensando assim, mas aí eu fiquei pensando, vou começar tentando ver esse momento atual mesmo da trajetória, mas eis que eu cheguei aqui na sua casa, e uma coisa que estava completamente fora do meu roteiro, é a própria casa, porque a sua casa é história para todo lado, é muita alma aqui dentro, né, Alexandre? É uma casa para se viver, né? Por isso que eu pus o nome de Pazárgada, eu vim embora para Pazárgada. Cada cantinho aqui tem um significado, tem uma história de família principalmente. Né? Eu prezo muito as raízes de família, porque a gente é forte quando as raízes são fortes. Né? E a história da família, o meu lado materno, por exemplo, antes de começar a gravação, falei para você, o meu antepassado, Georg Egers, veio como mercenário do imperador Pedro I para lutar na guerra da Cisplatina. Ele lutou na Batalha do Passo do Rosário, ou Batalha de Ituzaingó, depois da qual o Uruguai virou independente. Né? Era segundo sargento. E o imperador ofereceu àqueles alemães que tinham sido contratados, que não quisessem voltar para a Alemanha, quisessem ficar no Brasil, ele ofereceu terras. Né? E foi assim que começou a família Egers aqui no Brasil. Né? O meu Garcia vem do Uruguai, certamente, passou pelo Uruguai, porque certamente veio da Espanha, pelos olhos e nariz do meu pai, provavelmente veio da Andalucia, né, de 800, 900 anos de domínio mouro. Falta isso hoje, talvez, não sei se talvez no Brasil, ou muito da população, esse senso da importância de preservar inclusive a própria história? Claro, porque a história da gente se confunde com a história do país. Então, cultivar a vida das famílias é cultivar a vida do país também. O nome disso é patriotismo. Né? Eu aprendi com meu avô de descendência alemã, no dia 1º de setembro ele hasteava a bandeira, né? e arriava no dia 7 de setembro, toda a Semana da Pátria com a bandeira, para mostrar qual é o nosso país, é esse. Né? Eu exagerei nesse costume, né? Você vai encontrar a bandeira em todos os fins de semana no topo da minha casa. A bandeira brasileira, óbvio, que é a que nos representa. Então, eu acho que
cultivo da família também é um cultivo da história do país, né? Todo país tem a sua história. Então, se a gente souber como começou, todas as dificuldades iniciais, né? As revoluções, as guerras, os movimentos em que o país se envolveu, a gente ama mais o país, porque a gente ama quem a gente conhece, né? Em princípio, né? Pode ser até um amor interesseiro, eu só amo porque eu conheço, né? Eu posso não conhecer uma árvore e amar a árvore, mas enfim, aí é outro nível de amor. Eu acho que esse amor pela família acaba desaguando no amor pelo país. Já que você falou tanto de família, eu vou lembrar até porque no início deste ano a gente conversava sobre os 90 anos do meu pai e os 100 anos da sua mãe. Mas aí esse ano vocês se despediram também, né? O que é que você diz que ficou mesmo, assim, o principal ensinamento, a principal marca que você carrega, assim, disso? Pragmatismo. Minha mãe sempre foi muito prática. Esse relógio que tocou, o meu avô ganhou num tiro ao alvo e deu de presente para minha avó. Foi fabricado em Nova York pela Ansonia Clock, que é uma marca muito famosa. Mas, enfim, voltemos, né? Minha mãe sempre foi muito prática. Ela não se incomodava com as coisas que deveriam incomodá-la. Ela esquecia. Ela lembrava das coisas boas. E assunto ruim, de doença, de morte, de coisa que incomoda, ela mudava de assunto, né? Uma vez eu lembro, eu falava com ela todas as noites, 9h30 da noite, e um dia eu disse, olha, morreu um amigo do pai, fulano de tal. Aí eu disse, meu filho, desculpa, mas o Grêmio está entrando em campo agora, eu quero ver esse jogo, né? Então já mudou de assunto. Não? Eu acho que isso é uma coisa muito boa, que faz bem para o coração, para as artérias, e para o cérebro da gente, para o espírito. Não, eu não me incomodo com as coisas ruins, que seriam tristes. Tudo bem, a tristeza é um sentimento normal que a gente tem, né? Mas eu acho que esse foi o principal ensinamento que eu recebi dela, e tive a felicidade de entender uma mensagem. Quando ela foi hospitalizada, eu liguei para o médico, e o médico me disse, olha, hoje de manhã sua mãe disse, o meu filho não vem me ver? Aí eu disse para ele, isso é uma ordem, não é uma pergunta. De modo que eu fiquei com ela os últimos 7 dias dos 100 anos dela, dos 100 anos e 5 meses, e pudemos conversar bastante, porque ela até o último segundo de vida ela estava absolutamente lúcida, talvez mais lúcida do que eu. É linda a história mesmo, né? E a longevidade, né? É inacreditável olhar para você e pensar assim, ele já está quase fazendo 80 anos. Ano que vem eu faço 80. É inacreditável, Alexandre, é inacreditável. Eu diria que longevidade, talvez... Bom, em primeiro lugar, a gente tem que se curvar à genética, que a gente não conseguiu ainda, a biomedicina, essas coisas todas que virão, ainda não conseguiram vir, né? Então, a genética, nessa a gente não toca, mas a gente pode controlar pela mente, né? Pela sensação de bem-estar, ainda que coisas queiram incomodar, a gente rechaça, né? E pela alimentação, né? Meu café da manhã não tem pão, não tem açúcar, né? Não tem leite, né? Mas tem muita fruta e um ovo. E claro, a gente tem que se movimentar. Eu tenho escada na minha casa, belas escadas, né? Eu subo e desço toda hora, né? Ao mesmo tempo que tenho espaço para caminhada, né? Para nadar, para levantar os meus halteres, para manter os braços funcionando. Uma vez eu me exibi, minha mulher é médica, e não estava funcionando o elevador do hotel, eu recém tinha chegado com mala. E eu fui posto lá, sei lá, 8º andar, 12º andar, uma coisa assim, né? Aí a senhora disse, olha, talvez chegue em 2 horas. Eu disse, não vou esperar, vou subir pela escada. Aí quando eu cheguei lá em cima, eu liguei para minha mulher, que é médica, e a primeira coisa que eu perguntei, eu estou ofegante? Ela disse, não, por quê? Porque eu quero me exibir. Muito bom. Eu vim aqui caminhando contigo, assim, se a gente for acompanhar teu ritmo, a gente que fica ofegante, porque realmente é impressionante. Sobre esse conselho, assim, essa orientação de vida que a tua mãe te deixou, né? Que assim, bom que não estamos falando em política até agora, hein? Mas a gente São vai coisas falar. práticas da vida. A gente vai falar, porque realmente a tua vitalidade é algo que nos inspira, né? Além de toda a trajetória. Mas assim, aproveitando isso, e eu vou entrar já no jornalismo, que é, por esse ensinamento da tua mãe, não se incomodar com coisas pequenas, relevar ou simplesmente realmente ignorá-las, como é que você lida com a agressividade das redes sociais? Você que acabou de migrar aí para redes de uma forma geral. Tem agressividade?
está nem enxergando. O problema de quem agride. O sujeito está gastando lá humores do corpo dele. Meu Deus, que burrice, né? Não sei. Né? O que eu lido no jornalismo é que a gente não deve se envolver na notícia, como não deve se envolver nas agressividades. O problema do agressor é do agressor, não é meu. Né? Então, agora, o jornalismo, eu costumo dizer que a gente tem que ser escravo dos fatos e que não tentemos ajudar os fatos. Eles não precisam de ajuda. Na hora que a gente for ajudar os fatos, a gente está deturpando os fatos sob o nosso ponto de vista, sob a nossa ética, porque nós não somos isentos e neutros anjos, né, assexuados e há tudo, né, insípido, inodoro, incolor, não somos. Né? Então, a gente tem que respeitar os fatos. Né? Mas, infelizmente, ensinam nas faculdades de hoje, como eu testemunhei o professor gritando comigo, dizendo que ensina seus alunos a serem militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Ora, né? Aí, isso não é jornalismo, sinto muito, isso é militância, isso é com partido político, seja qual for. Isso é um problema de partido político. Nós, jornalistas, não somos partidos políticos. Né? Nós temos um patrão que é a nossa audiência. Né? Eu estou nas redes sociais agora, são as pessoas que me acompanham, que se não gostarem vão deixar de me acompanhar. Né? Não é ofensa, é deixar de acompanhar, deixar de se inscrever, deixar de seguir. Né? Ao passo que um grande número de pessoas estão seguindo, na verdade estão seguindo porque estão aplaudindo, estão concordando, ou estão contribuindo e muito. A coisa que mais contribui para um jornalista é a crítica. Para o artista também, o artista deve se sentir aplaudido quando recebe crítica, porque isso ajuda a corrigir. Né? Você acha que esse ponto de inflexão houve em algum momento específico para dizer assim, tem um jornalismo militante? Ou deixou de ser? No momento que caiu o Muro de Berlim, no momento que fechou aquele Kremlin soviético. Aí as pessoas ficaram, o Dr. Freud explica, ficaram sem matriz, sem mãe. Ficaram sem mãe, perderam a mãe. Meu Deus, e agora o que eu faço? Eu estou órfão. Então eu tenho que inventar coisas. Eu tenho que apoiar o que sobrou aí da União Soviética, Cuba, Venezuela, eu tenho que apoiar. Né? Puxa, não deu certo em 70 anos de poderes divinos e não deu certo. Não, mas na minha consciência eu não posso admitir que eu estou errado. Então eu tenho que inventar alguma coisa que seja sucedânea, que seja afim, que seja herdeira, sucessora. Então eu invento ideologia de gênero, invento politicamente correto, invento ambientalismo radical, invento mudanças climáticas desastrosas praticadas pelo homem, né? Já que o Sol está muito longe, que o Sol é que é responsável por isso, mas com o Sol eu não posso fazer nada, o Sol não assina o Acordo de Paris, né? Então eu tenho que arranjar um negócio por aqui. Agora, existe um jornalismo militante só de esquerda ou também da direita? Existe de esquerda e de direita. Agora, o que a gente tem que considerar... Mas jornalismo? Não, militância. Né? Mas é o que as pessoas estão reclamando hoje, que tem bipolaridade. Porque antes existia uma monopolaridade. Era só um lado que falava e o outro estava encolhido e com medo. Aí o outro agora se encorajou, porque ganhou a eleição, inclusive. Né? Se encorajou. Pelo mundo, né? Tem está falando, e as pessoas estão reclamando. Como assim? Está bipolar agora? Gostaria que fosse um poder único. É aquela vocação da ditadura. As pessoas gostariam de ter um poder único e não dois lados que se entrechocam. Tá vendo que a gente começou a falar de política, mas a gente vai falar mais de política mesmo, se é o que você está esperando em casa para ouvir as opiniões de Alexandre Garcia. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o jornalista Alexandre Garcia. Agora sim, a gente fala de política, mas terminamos o bloco anterior já introduzindo o tema e falando sobre essa polarização que existe hoje no país e no mundo, de uma forma geral.
Você consegue visualizar um futuro menos hostil na sociedade e no ambiente político? Você já imaginou se a Terra não tivesse Polo Norte nem Polo Sul? Não teria equilíbrio, não giraria em torno do Equador. E talvez no Equador e talvez não girasse em torno do Sol. Então acho que tem que haver, não tem lá o yin e yang, uma coisa assim. São os dois lados sempre, mas a gente tem que... É o equilíbrio, mas não tem como, isso faz parte da natureza, não é nem da natureza humana, faz parte da natureza, assim como tem água, tem fogo, né? Assim como tem ar, tem terra. Né? Então, lá os antigos, né, criaram o céu e o inferno, o bem e o mal. Então, faz parte da nossa natureza. Eu não sei se alguém quer inventar uma natureza em que só exista o bem. E tem outros que querem. Eu já assisti uma reunião de cineastas dizendo que tinham que mostrar que o happy end de um filme teria que ser a vitória do mal. Porque isso acontece muito, então a gente tem que retratar a vitória do mal. Eu acho que não, acho que a gente tem que desejar sempre que haja a vitória do bem. Mas eu não vejo nada extraordinário. O que é extraordinário é se houver só um lado. Aí, se houver só um lado, um monolito aí de poder, só um lado que tem poder, e aí não é nem democracia, é desequilíbrio mesmo. E você está otimista nesse momento no país? Pois é, brasileiro professor esperança, a gente está sempre otimista. A gente fica otimista, sabe por quê? Porque a gente saiu do maior buraco que, pelo menos na minha vida, eu sou de 1940. A minha mãe me disse isso também. Minha mãe é de 1919. Ela viu a ditadura do Getúlio, a derrubada do Getúlio, a Revolução de 30, né? Ela nasceu quando terminou a Primeira Guerra, ela viu a Segunda Guerra, né? Viu Juscelino, viu Getúlio se matando, Jânio renunciando, Collor sendo empichado, Dilma sendo espichado. Ela disse que agora parece que é a maior mudança que o país já teve. Foi uma mudança eleitoral, mudança feita pelo povo, né? Sem o candidato que ganhou sem dinheiro, ganhou sem marqueteiro e ganhou sem grandes redes de televisão e sem horário na televisão praticamente, né? E ainda com a facada na barriga e ganhou a eleição. Então isso é uma transformação sem dúvida, feita pela vontade popular. Não foi feita pela corrupção nem pelas armas, foi pela vontade popular. Então acho que há uma grande esperança, sim, de realização da vontade popular. Isso é democracia, né? Mas, infelizmente, nós somos um país que eu acho que é um país masoquista. Porque cada vez que o país está subindo, alguém dá um jeito de estragar tudo e derruba. E vai para cima de novo, e cai de novo, vai para cima de novo. É uma ciclotimia, vem em ciclos, né? Eu lembro das pessoas torcendo a favor da inflação quando saiu o Plano Real. Não estavam querendo o Plano Real, porque o Plano Real estava salvando o país. Vai dar certo, meu Deus, eu estou tendo prazer. Eu aprendi lá na escola religiosa que ter prazer é ir para o inferno. Eu preciso sofrer para ir para o céu, parece que é isso, né? Então sempre tem alguma coisa. Na hora que o governo Temer começou a dar certo, chama o Joesley, né? Na hora que estava dando certo de novo, chama os caminhoneiros, né? Sempre tem uma coisa assim para tentar estragar. Parece, é gente puxando para baixo, eu não sei por quê. Porque a pessoa sofre junto, afunda o barco junto, né? Parece que é da natureza, é o escorpião pegando carona se não me engano, do sapo, né? Você está me ferrando, nós vamos morrer. Eu sei, mas é da minha natureza. Parece que a pessoa, puxa, você está estragando tudo, você quer afundar a reforma da Previdência? Vamos todos afundar, não vamos ter mais aposentadoria. Mas é da minha natureza, o que eu vou fazer? Parece isso. Quando você fala de reforma, eu aproveito para saber uma coisa. Você acredita de fato que a retomada econômica, diz assim, Brasil está agora em ritmo veloz de crescimento, de novo, retomada de emprego, isso vai demorar quanto tempo? Depende da nossa cabeça. É a cabeça da gente, o entusiasmo e o otimismo que fazem o crescimento econômico. Foi assim um milagre econômico, que não é nem do Delfim nem do Médici. Era do otimismo do povo na época, otimismo e entusiasmo. Nós crescemos mais que a China naquela época, 11,2% em média,
durante 3 anos consecutivos. E o que era? Otimismo. Para frente, Brasil, salve a seleção. As músicas tocando todo mundo para frente. Não tinha desemprego, pagava-se ágio para ter um carro, a indústria não tinha mais matéria-prima de tanto que estava produzindo, né? Então, o que há hoje, o que a gente vê, passou o primeiro turno da reforma da Previdência, o entusiasmo já fez subir a bolsa e derrubar o dólar. Foi por entusiasmo. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Foi só, passou um primeiro turno, não aconteceu nada. Mas o que aconteceu? Na cabeça da gente. Por quê? Qual é esse otimismo? É que as pessoas que investem, que estão pensando no futuro. Puxa, no futuro vai dar certo, no futuro eu vou ter lucro, no futuro isso, no futuro aquilo. Vamos em frente. Aí fazem um futuro, no presente. Assim, com esse otimismo, com esse entusiasmo, né, se estimula tudo. É estimulante para o país. E quando eu digo país, eu digo nossa. Né? Porque o país não é um mapa, não é uma coisa, não é a terra. Não, somos nós brasileiros, nós somos o Brasil. Quem tem amor não torce contra. Falta amor do brasileiro pela própria pátria? Pois é, eu lembro do quem ama não mata, não sei quem foi que disse isso, mas enfim. Talvez falte patriotismo, né? As pessoas pensarem no Brasil acima de qualquer outro interesse pessoal. Porque se pensar no Brasil, pensar no todo, a gente vai se dar bem, sempre. Se pensar no todo. Né? Porque nós fazemos parte do todo, meu Deus do céu. Né? O resto é egoísmo. Então eu vou embora, eu vou tratar da minha vida lá na Itália. Né? Mas se não for isso, temos que pensar no todo. Né? Agora vai ter reforma tributária, né? Esse pacote de segurança pública, foi só falar nele e os homicídios caíram 23%. Só falar. O que é isso? É o poder dissuasório da vontade. Né? Quem estava querendo matar disse, não, mas vão me pegar. Agora, o negócio agora não está mole. Né? Então, eu acho que a gente tem sim chance de dar uma melhorada. Meu Deus do céu, que vergonha para nós ocupar esse continente do planeta Terra, com tudo isso que tem à nossa disposição, né? Que tem um amigo que me disse, Deus é brasileiro, porque nos deu tudo isso, a gente joga fora e Deus continua mandando, a gente joga fora de novo e Deus insiste. Enfim, ele tem que ter orgulho de ser brasileiro. Assim, o Brasil está no caminho certo. Se nós estamos no caminho certo, seria a pergunta, né? Tomara que sim. Mas eu ainda vou conseguir tempo para falar rapidinho da tua carreira, Alexandre, porque dá vontade de ficar conversando aqui contigo até acabar o dia. Enfim, falar ainda um pouquinho da tua carreira. É uma trajetória imensa, coberturas de guerra, você está até me relembrando, né? Foram 3 coberturas de guerra num ano só. Mas entre tantos episódios da história mundial até que você cobriu, em determinado momento você foi vítima de sequestro e também de assalto de grupo terrorista no Brasil. Como é que foi isso? Sequestro foi na Argentina, um grupo montoneiro, que inclusive viu minhas credenciais da presidência da República do Brasil e acharam que eu era espião brasileiro na Argentina. Eu fui para o chão, lá estava preso lá pelas tantas, botaram o cano na nuca e todo o meu desejo foi cumprido. Eu não queria sujar as calças, não sujei. Né? Lá no Líbano, na guerra também, quando o sujeito descarregou um fuzil Kalashnikov em mim, eu não queria sujar as calças, também não sujei, não precisou. Mas, no Brasil, eu era funcionário do Banco do Brasil e estudava jornalismo na PUC, em Porto Alegre, trabalhava na agência de Viamão, que é na Grande Porto Alegre. Fui assaltado por um grupo da vanguarda armada revolucionária, à qual pertencia a nossa ex-presidente Dilma. Né? Claro que ela não era, estava longe de ser presidente ainda. Ela não estava na operação, mas ela fazia parte do grupo. O sujeito quase me quebrou uma costela com a pistola. Né? Quando terminou o assalto, eu sou meio aventureiro, resolvi seguir o grupo para depois avisar a polícia. Eu não tinha visto arma longa, eu só tinha visto arma curta. Arma longa é aquela que nós jornalistas chamamos de arma pesada, e não é arma pesada. Arma pesada é aquela que um homem não consegue carregar sozinho, isso é arma pesada. Arma longa é fuzil. E eu segui com o meu carmanguia, quando eu vi o caminhão
que conduzia eles parou e me apontaram fuzis. Eu não tinha visto fuzil, aí eu desisti de persegui-los. Né? Isso, de certa forma, teve influência no seu entendimento hoje sobre armamento? Posse e porte de arma? Não, eu sou de uma geração em que não havia nenhuma... A gente ganhava de Natal revólver de presente, revólver de brinquedo, e a gente brincava de mocinho. Então, nós, meninos da época, brincávamos de revólver e carrinho, e as meninas da época que vestiam cor-de-rosa brincavam de boneca. Né? E nós, meninos e meninas, também brincávamos de doutor, claro. Né? Também tinha a parte da mistura. Então, não me afetou em nada. E sim, eu gosto de armas. Eu acho que é um direito natural. Né? O que me iguala, né? Se aparecer um brutamontes de 1,90 m, super academia, né? Armado de faca e quiser me matar, eu me igualo a ele se eu tiver uma arma. Só para encerrar, e nosso tempo realmente já acabou, Alexandre. Eu até separei a frase aqui, que minha memória às vezes falha, mas todos nós sabemos que você foi porta-voz no governo de João Batista Figueiredo, né, que foi o último presidente militar, e tinha uma frase dele numa entrevista que foi para você mesmo. Quero que me esqueçam? Quero que me esqueçam. A minha pergunta é, você quer que te esqueçam ou que lembrem de você como? Como eu fui, né? Sem nenhuma, eu não tenho marqueteiro, eu sou o que sou. Né? Quem quiser lembrar de mim, quem quiser me esquecer também pode esquecer. Não vai fazer nenhuma diferença, eu não vou ficar sabendo. E gostaria de esquecer alguma coisa que fez na vida? Não. Se tivesse que chegar onde eu cheguei, para chegar onde eu cheguei, tivesse que passar por tudo que eu já passei, faria tudo de novo. Muito obrigada. Inspiradora mesmo a conversa, tá vendo? Para quem é jornalista. Enfim, obrigada mesmo. Essa casa aqui era para ser casa de campo, para ser sábado e domingo. Até o dia em que a gente recebeu um filho lá de Curitiba. Você já viu o túmulo ali. Quando chegou o filho, não tinha... Aí não tem apartamento para um cachorro desse tamanho, do meu peso. Nenhum síndico vai deixar entrar em apartamento. Aí a gente pode vir para cá 7 dias por semana.